A paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Luiz Bueno. Quero dar início a mais um conteúdo para edificar a sua vida no canal Pérolas que Edificam. Hoje abordaremos sobre um tema atual. Os conflitos que ocorrem no Oriente Médio, principalmente de um lado a nação de Israel e do outro o Irã. Abordaremos este conflito dentro da geopolítica, dentro da economia e principalmente o que nos diz a Bíblia Sagrada acerca deste conflito. Mas antes disto, eu quero lhe fazer 3 pedidos. O primeiro, se inscreva em nosso canal e sempre receba atualizações de conteúdos que são edificantes para a sua vida. O segundo pedido, dê um joinha para o algoritmo entender que este conteúdo está sendo relevante para a sua edificação. E terceiro, compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas serem edificadas e terem um conhecimento das Escrituras. Também quero anunciar, eu trabalho com 2 cursos. Primeiro, um curso de escatologia, e segundo, tanto a mim como a minha esposa, o casal Bueno, como todos conhecem, nós trabalhamos com palestras, seminários e simpósios para casais. Antes disso, quero trazer um breve relato sobre a minha formação. Eu sou pastor auxiliar do Ministério AD Bethesda, sou casado com a missionária Cláudia Bueno. Eu tenho formação bacharel em teologia, com algumas especializações. Fui professor da Faculdade FAESP por 4 anos e também do Seminário CETAD, além de cursos que ministrei com a minha esposa para casais em várias denominações. E assim, amamos a área do ensino da palavra de Deus. E quero compartilhar um conteúdo para a sua edificação. Vamos para a Bíblia? Precisamos meditar em alguns textos para compreendermos os players e o que está acontecendo no Oriente Médio. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho do Reino, capítulo de número 24, versículo de número 6. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 6. O texto diz assim: E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Precisamos examinar algumas minúcias neste texto, a qual é o sermão que elenca os sinais que referem-se ao princípio das dores.
Esta expressão, princípio das dores, é uma analogia de quando uma mulher está próximo a dar à luz e ela vem sentir as contrações. A medicina diz que uma mulher sente entre 60 a 90 contrações antes de dar à luz ao seu filho. No campo da escatologia, o princípio de dores são as contrações que nos elucida que breve está chegando o dia do harpazo, do arrebatamento da igreja, para aqueles que, assim como eu penso, têm um aspecto pré-tribulacionista. Há outros irmãos que são pós-tribulacionistas, que creem que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação. Tem os mesos tribulacionistas que creem que a igreja será raptada, tomada desta terra, após o primeiro período dos 7 anos, que perfaz a grande tribulação, primeiro período chamado de tribulação, e há também aqueles que creem no arrebatamento parcial. E eu respeito a todos com suas visões escatológicas no que tange a este instituto dentro da escatologia chamado arrebatamento, mas sou pré-tribulacionista e creio que a igreja não passará pela grande tribulação. E entre estes sinais que elencam o princípio das dores, vemos aqui o texto nos citando acerca de guerras e de rumores de guerras. E dentro deste ponto de partida, nós prescrutaremos alguns textos para termos a compreensão daquilo que está acontecendo no Oriente Médio, o que a Bíblia pode nos responder acerca disso. Vejamos. Entendemos que, primeiro, é uma guerra de contexto religioso, que nasce há 4.000 anos, na casa do pai Avraham, na casa do pai Abraão. Abraão teve 2 filhos, um que se chamava Ismael, e o outro, o filho da promessa, que se chamava-se Isaac. A Bíblia narra-nos que houve uma celeuma, uma rusga, uma contenda entre esses 2 irmãos, e Sara, ela informa no livro do Sefer Bereshit, no capítulo 20, a Abraão, que Ismael havia batido em Isaac. Abraão dispensa Ismael a Agar para o deserto, e quando Agar, sem recursos, está a um tiro de arco do menino, o Senhor fala com Agar que eles não iriam esvair naquele deserto e que Deus faria de Ismael
um povo extenso, um povo enorme, um povo grande. Então vejamos que da casa do pai Abraão nasce dois grandes povos, duas grandes nações, que ao passar do tempo dá origem aos islâmicos e aos judeus. Então o Oriente Médio ele já perdura por esta guerra de viés religioso entre islâmicos, que perfaz por duas casas, os sunitas e os xiitas, que tem como seu ápice de referência a personagem de Maomé. E por outro lado, os judeus ortodoxos, que ainda espera a vinda de Meler Yeshua, do Messias, do enviado que já veio ao mundo há 2000 anos, mas ainda eles esperam a vir o verdadeiro Cristo. Dentro disto, há muitos embates, e um deles é pelo monte, conhecido como Monte da Promessa, o Monte Moriá. Os islâmicos afirmam que ali Ismael foi entregue como sacrifício. E todos sabem que o Senhor proveu ali o carneiro. Mas a Bíblia informa-nos, como creem os judeus e os cristãos, que na verdade Abraão foi entregue. Então há uma briga pelo Monte Moriá, aonde foi construído o exuberante, o majestoso templo do rei Salomão, mas os muçulmanos afirmam que Maomé subiu aos céus do Monte Moriá. Por isto, o território da cidade velha de Jerusalém, de Jerusalém, os islâmicos afirmam que pertencem a ele. Tanto que, quando você vai a Jerusalém, há pelo menos um local no Monte Moriá para adoração de judeus e para adoração de islâmicos. Há uma mesquita islâmica chamada de Al-Aqsa. Então, o primeiro contexto desta guerra não é uma guerra que se inicia-se agora, a contexto odierno, nos dias atuais, mas perdura por 4.000 anos, e o nascedouro desta guerra inicia-se na casa de Abraão. O segundo contexto, e agora trazendo para o contexto odierno, é o que ocorrera após o século XX, ou dentro do século XX, sendo mais preciso, as duas guerras de aspecto mundial ou de escala mundial, trazendo e fazendo um grifo a Segunda Grande Guerra Mundial, aonde um certo bigodinho, não posso falar o nome,
para não ter problema nesse vídeo, junto com o Estado na -za-ista, foram o grande déspota do século XX, que foi o grande orquestrador do genocídio para varrer os judeus da face da terra, aonde 6 milhões de hebreus ou judeus foram dizimados, e a pergunta que o mundo assim fazia era a mesma que o Senhor fez a Ezequiel: poderão reviver estes ossos? Poderão estes ossos reviver? Mas bem sabemos que no dia 14 de maio do ano de 1948, pelo voto de Minerva de um brasileiro gaúcho, Oswaldo Aranha. Muitas pessoas não entendem porque o solo brasileiro é tão abençoado. Muitas pessoas não entendem porque mais da metade da população mundial, que são 8 bilhões de pessoas, o Brasil ou os alimentos saem do Brasil para todo mundo. Porque há uma promessa que o Senhor disse a Abraão: aquele que abençoar a ti e a tua semente, Abraão, será abençoado. E pelo voto de Oswaldo Aranha, o voto de Minerva, esta bênção recai sobre o Brasil. Israel ganhou o direito de voltar para a sua nação, para o seu perímetro, para o seu espaço. Mas os árabes, os islâmicos não aceitaram. E houve algumas guerras, 1948, a Guerra da Independência, 1967, a Guerra dos 6 Dias, 1994, a Guerra do Yom Kippur, aonde nações se aliaram para tentarem destruir Israel, mas em todas estas pelejas, Israel obteve vitória. Há relatos da Guerra dos 6 Dias que anjos apareceram para guerrear por Israel. Agora, trazendo após esta introdução, a guerra que está acontecendo hoje é um embate longínquo, bíblico, histórico. Porque para aqueles que não sabem, o Irã é a própria Pérsia. Até o ano de 1935, o país se chamava Pérsia. Após Shah Reza Pahlavi, este nome mudou para Irã. Mas o Irã, na verdade, é a Pérsia, que é um inimigo, que sempre foi um inimigo feroz contra o povo de Deus, a nação de Israel. Agora, precisamos observar o desenho geopolítico que está acontecendo através deste conflito, ou de mais um round deste conflito histórico. O que isto vai impactar na economia mundial? O que isto trará de impacto dentro da geopolítica e principalmente nas profecias clarividentes
que a Bíblia nos traz. Vejamos. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. 20 milhões de barris saem do Irã todos os dias para abastecimento das petrolíferas espalhadas pelo mundo, e entre esses países que recebem através de seus portos estes barris e a República Federativa do Brasil. As embarcações que saem do Irã, os professores de geografia, de geopolítica bem sabem disso, passam pelo um canal chamado Estreito de Hormuz. Esta guerra, ela pode causar o fechamento do Estreito de Hormuz, esses barris ficarem presos no Irã, e isto pode trazer um impacto contundente à economia. Tanto que no primeiro dia dos ataques, o preço do barril de petróleo subiu 10%. Então, aqueles que têm empresa de transporte, aqueles que utilizam carro de aplicativo, preparem-se o bolso, porque nos próximos dias possa ser que haja um impacto no preço do combustível. E automaticamente isto acarretará no aumento de outras utilidades cotidianas, por exemplo, o alimento. O alimento é feito muitas das vezes por transportes, como caminhões, e estes precisam se combustir do diesel. Então, isto é uma cadeia, uma engrenagem que vai influenciando um elo no outro. Então, entendamos e compreendamos que a carestia nesses próximos dias pode elevar-se no aspecto econômico. E qual é o detalhe dentro da geopolítica? O detalhe dentro da geopolítica é que o maior parceiro do Irã é a Rússia. E o maior parceiro de Israel é os Estados Unidos da América do Norte. E já foi anunciado pelo presidente Donald que se o Irã não aceitar o acordo nuclear, o estrago pode ser maior. Entendamos que nós estamos em um cenário aonde as engrenagens estão se encaixando.
Muito em breve, uma guerra de escala mundial está a acontecer. Somos sabedores que, se ajuntar as ogivas nucleares que pertencem à Rússia e aos Estados Unidos, dá para explodir o mundo mais de 20 vezes em 45 minutos. Estamos na era nuclear. Esta palavra no grego é kuranon, que dá origem ao urânio. As profecias bíblicas estão se cumprindo. E o que tem a ver a geopolítica com a Bíblia? É porque o eixo de Gog está se firmando. Vejamos o que diz a Bíblia em Ezequiel, capítulo 38. O texto diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Gog é um líder. E este líder é da terra de Magog. Quando nós meditamos no Index das Nações, no livro do Gênesis, no capítulo 10, veremos que Magog é um dos netos de Noé. E este é filho de Jafé. Magog deu origem aos povos, ao povo magogiano, eu tenho um livro dele aqui, um grande historiador chamado de Heródoto, o pai da história. Por que Heródoto ganhou este título? Porque foi o primeiro homem a catalogar a história. Por isto este ganha a alcunha aos professores de história aí, de pai da história. Este relata que os magogianos foi um povo que cresceu muito ao norte do globo terrestre. Bem sabemos que dentro da escatologia, o centro do mundo é a nação de Israel. E olhando de Israel ao norte do globo terrestre, há duas nações que estão ao norte: a Rússia e a China. Mas a Rússia é a maior nação de extensividade, perímetro do globo terrestre. Então a Rússia, que é parceira do Irã, a Rússia e o seu líder, que é príncipe de Mesec Tubal, se ajuntará com um aglomerado de nações. Eu poderia aqui citar algumas, mas quem está entre estas nações aliados da Rússia? O Irã, versículo 5. A Pérsia. Hoje, quem une belicamente o Irã é a Pérsia. Então, nós estamos vendo
o eixo de Gog se alinhando. Estamos vendo as profecias bíblicas cumprindo-se em nossos dias. O Irã lançou mais de 100 mísseis contra a nação de Israel. E estes todos foram interceptados pelo domo de ferro. Mas o que eu quero trazer aqui? Continuemos firmes. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Esta profecia do profeta Ezequiel, ela tem mais ou menos 2.500 anos. A guerra de Gog e Magog é a introdução para o começo da grande tribulação. Porque eu acredito que a guerra de Gog e Magog será o sinal evidente para a aparição do homem da iniquidade. Por quê? A igreja é arrebatada. O mundo estará em caos. Pois o Irã, que também patrocinava o Hamas dentro da Palestina, é o grupo que, em seu viés religioso, defende o islamismo. Enquanto os israelitas são judeus. Não entendi. Dizem os teóricos que o grande problema do mundo hoje não haver paz é a religião. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, que ele fará um acordo com muitos de uma semana. Uma semana equivale a 7 anos. Quando diz muitos, é esses dois povos que estarão em um embate de guerra, uma destruição massiva que há de abalar as estruturas da terra, e então precisará de um grande líder, um homem, um intelectual, um singular em oratória, um homem que fala como ninguém, um diplomata. E este homem será o anticristo, que conseguirá a façanha de costurar este acordo. Meus irmãos, estamos muito próximos à meia-noite. Os sinais estão evidentes e precisamos estar atentos. Precisamos nos firmar com o Senhor. Não é tempo de ter medo. É tempo de orarmos, vigiarmos e buscarmos a presença do Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.